correção da atividade que a professora pediu para vocês fazerem, que é a página 42 até a 44, certo? Então, nessa atividade, vocês tinham aí que ler o trecho. Leia o trecho. Após ser derrotado por 2 vezes em eleições, Sanches, enfim, alcançou o cargo de Premier. Aí vocês tinham a letra A. Há 2 orações nesse trecho. Em que voz elas estão? Quais são as 2 orações aí? A primeira oração, após ser derrotado por 2 vezes em eleições. Isso. E a outra? E a segunda, Sanches enviou, enfim, alcançou o cargo de Premier. Isso. Aí vocês têm ali, ó, derrotado, né? E alcançou. Derrotado está a primeira está na voz ativa ou na voz passiva? Passiva. Passiva. E a outra? A segunda? Ativa. Na voz ativa. Muito bem. Então, vocês têm 2 orações, ó, 2 períodos. Aqui um período e aqui outro período, né? Porque aqui nós temos um verbo. Então, a oração aqui, ó. Então, a primeira na voz ativa e a primeira na voz passiva e a segunda na voz ativa. Muito bem. Aí vocês têm a letra B. Qual é o sujeito de cada uma das orações? E vocês têm que classificar. Classifique-os em agente ou paciente. Agente é quando ele realiza a ação e paciente é quando ele recebe, né? Ambas estão na mesma ou estão em orações aí? Qual delas recebe e qual delas faz? A primeira é paciente, a segunda é agente. Isso. Então, a primeira ela é a paciente e a segunda ela é agente, né? Ambos, o sujeito é quem? Sanches, né? Ó, após ser derrotado, então quem é que foi derrotado? Sanches. Então, o sujeito das duas é Sanches. Porém, eles estão aí, né? Uma ele está fazendo a ação, né? Que ele é o recebendo, e na outra ele está realizando a ação, né? Então, na primeira, ele é paciente, na segunda, ele é o agente. A letra C, a agente da passiva na oração na voz passiva justifica a presença desse termo aí. Tem a oração ali, tem o sujeito ali nessa oração? Aqui, ó. Aparece o sujeito aqui? Não. Não, né? Então, não há sujeito, né, na agente da passiva. Muito bem. Aí, depois, vocês tinham ali embaixo, aqui, ó, tipos de voz passivas que a prof já havia explicado, né, em outras aulas, né, ó. E aqui também. Então, lá na outra atividade, vocês tinham lá na página 43, que é voz e concordância verbal. Aqui, ó. Então, vocês tinham que fazer essa atividade aí, a número 28. Flexionar o verbo indicado entre parênteses no presente do indicativo conforme o sujeito. Então, no presente do indicativo é uma ação que acontece no momento, né? Que ele tem certeza que está acontecendo. Então, ali do ladinho vocês têm o verbo, lá no parênteses vocês têm o verbo ali no infinitivo, ó, dissolver. Vocês vão colocar esse verbo no presente do indicativo. Como é que fica a frase? Dissolve-se rapidamente a roda de amigos. Isso. E a outra frase, o que vocês fizeram? Qual o outro verbo? Qual é o verbo que está ali entre parênteses? Estar. Estar. Como que fica essa frase? Eu não sei, mas eu coloquei assim, o rodízio estará suspenso hoje na capital. Estará é no futuro. Nós queremos ali o verbo no presente do indicativo. Aí seria estar, né? Isso. Então, o rodízio está suspenso hoje na capital. E a letra C, opa, o verbo ali ser, como que fica? Será revogada a lei que obriga o uso do equipamento.
Verbo no presente do indicativo. Será não está no presente do indicativo, está no futuro. Qual é? Qual é o verbo ali? Ó, verbo é. Ah, prof, essa eu ia falar. Ah, demorou. Na próxima, então, tu fala. Qual é? A letra D. Suspender. Como é que fica esses verbos aí no presente do indicativo? Eu já sei, mas eu vou deixar ela falar. Ah, prof, essa eu não sei. Então vai lá, Gustavo. Bola para ti novamente, ó. Suspende-se por tempo indeterminado as aulas e outras atividades neste prédio. Não, não é suspende-se. Ali, Suspenda-se. não, termina com an no final. Meu Deus, prof, eu não sei. Suspendam-se. Suspenderam-se Nossa. ou por tempo indeterminado. Ó, suspenderam-se por tempo indeterminado as aulas e outras atividades nesse prédio. E ali vocês tinham a locução verbal, né? A locução verbal, quando nós encontramos dois verbos na frase, né? Um verbo auxiliar e um verbo fixo, certo? Então, vocês tinham lá a número 29. Ó. Analise a locução verbal destacada. Vocês têm ali a locução verbal destacada. Ó. Dolores Delgado vai cuidar do Ministério da Justiça. Olha aqui, ó, a locução verbal. Um verbo fixo, cuidar, e o outro, auxiliar. O verbo auxiliar, ele vai ser retirado da frase. E o fixo, então, a gente vai conjugar ele, né? Mantendo aí o mesmo tempo verbal. Aí, vocês têm a letrinha lá, ó, letra A. Qual é a ação expressa? Qual é o verbo aí que vai dar a ação? Hã? Cuidar. Cuidar. Muito bem, Gustavo. Cuidar. Qual é o verbo auxiliar? Vai. Vai. E a outra? Qual é o tempo da ação? Futuro. No futuro. Muito bem. Futuro aí. Muito bem, ó. Depois, a letra D. C, prof. A letra C tá aqui, ó. Qual é o tempo da ação, né? O Gustavo ali falou que é o futuro, né? Indicando pela ação do verbo, aqui, ó, auxiliar, né? Ó, vai. Uma ideia futura. E a letra D, uma locução verbal, muitas vezes, pode ser substituída por uma forma verbal simples. Reescreva a oração com essa alteração. Eu vou tirar o verbo auxiliar e vou deixar só o verbo fixo. Como que ficou essa frase? Dolores Delgado cuidará do Ministério da Justiça. Muito bem. Então, ó, eu vou tirar o verbo fixo, o auxiliar, desculpa, e vou conjugar o verbo fixo no tempo que ele estava sendo indicado, ó. Ele estava sendo indicado no tempo futuro, não estava? Olha só. Vai. Então, eu vou conjugar o verbo fixo no tempo futuro. Então, Dolores Delgado cuidará, olha aqui, ó, um verbo só. Cuidará do Ministério da Justiça. Muito bem. E na outra atividade, vocês tinham a número 44. Na página 44, vocês tinham a número 30. Posso colocar lá na outra página? Pode, galerinha? Fizeram aí a correção? Pode. Ó, Pode. então, vamos lá. Aqui vocês têm... Peraí.
aqui vocês têm, ó, esse texto aqui, ó. Opa. Vocês têm esse texto aqui, que é a chuva, né? Competência leitora aí. Então, vocês tinham que ler aí o texto. Após ler o texto, vocês tinham que responder. Todas as frases do texto começam com a chuva. Esse recurso é utilizado para, letra A, provocar a percepção do ritmo de sonoridade, provocar a sensação e relaxamento dos sentidos, reproduzir exatamente os sons repetitivos da chuva ou sugerir uma intensidade e a continuidade da chuva. Qual que vocês fizeram? Letra A, B, C ou D? Eu assinalei a D. Isso. Muito bem, Gustavo. Letra D. E lá embaixo, aqui nesses 2 parágrafos, ali mostra ali a explicação, né? Da letra D, ó. Ok? Então, galerinha, a prof vai passar uma atividade para vocês, vou explicar, e depois vocês vão fazer ali a atividade e vão enviar para a professora também, ok? Então, vocês têm lá. Eu vou explicar a primeira atividade e depois a gente vai voltar ali no texto, tá bom? Então, vocês vão abrir lá na página 48. Abriram lá na página 48? A número 1, organizem ideias. Deixa a prof colocar lá. Aqui, ó. Organizem as ideias. Então, vamos lá. Essa atividade aqui, classifique as vozes verbais em voz ativa ou passiva. Nós vamos fazer juntos essas 5 atividades aqui, tá? Então, vamos lá. Para dar continuidade, depois a professora vai passar uma atividade para vocês. Classifique ali as vozes. Então, vocês têm voz ativa e voz passiva. Ativa é quando o sujeito realiza a ação e passiva é quando ele recebe essa ação. Então, a primeira frase. Vocês têm ali, o imigrante salvou o menino. É voz ativa ou é passiva? O que vocês têm ali? O sujeito está recebendo ação ou ele está fazendo a ação? Vamos, galera? O que vocês acham aí dessa atividade? Ele recebe ou ele faz? Qual é o sujeito dessa frase? Qual é o sujeito? 8º ano ficou mudo. Qual é o sujeito? Imigrante. O imigrante. Então, o imigrante, ele está na voz ativa ou na voz passiva? Ele está realizando a ação ou ele está fazendo a ação? A voz ativa. Uma voz ativa, muito bem, Maria Luísa. O sujeito salvou, ó. Então o sujeito aí está fazendo a ação. Na outra, o menino foi salvo pelo imigrante. Voz ativa ou passiva? Percebam que ali nós temos a locução verbal. E o sujeito está no final da frase. Então, ele é o voz o quê? Passiva. Passiva, muito bem. A B, a letra C. O jornal publicará a notícia. Ativa ou passiva? Passiva. O jornal é o sujeito, então o sujeito ali está fazendo o quê?
Nossa, boiei. Eu jurava que o jornal... Ah, tá. Então seria a... Meu Deus. O nome é... Sim, prof. Meu Deus do céu. Passiva e o... É só ler ali em cima. Voz o quê? Ih, meu Deus. Ativa. Ativa. O sujeito Meu Deus do está céu. realizando. Aqui, ó. Publicará. Então, é voz ativa. E a outra frase? A notícia será publicada pelo jornal. Voz o quê? Que tipo de voz que é? Ativa. Não. Passiva. Passiva, ó. Olha ali, ó. A notícia será publicada pelo jornal. Olha aqui o jornal, ó. No sujeito, lá no final da frase. E olha aqui, ó. Eu tenho uma locução verbal, ó. Então, é voz passiva, tá? O jornal recebeu aí essa ação, né? Depois, vocês têm a letra E. Está decepcionado? O trabalho será feito pelos operários. Voz ativa ou voz passiva? Observem a locução verbal aí. E o sujeito. Os sujeitos são ali. Quem é o sujeito dessa frase, da letra E? Operários. Operários. Então, operários aí está... Lá no final, é passiva. Voz passiva. Muito bem, Gustavo. E a letra F... Os operários fariam o trabalho. Voz ativa. Voz ativa. O operário está ali, ó, no início da frase, né? Realizando a ação. Muito bem. Então, ficou voz ativa a primeira, a B, voz passiva, a letra C, voz ativa, letra D, passiva, letra E, voz passiva e a F, voz ativa. Na número 2... Vocês têm que identificar ali as frases a seguir se estão na voz passiva analítica e na voz passiva sintética. Olha lá. Então, vocês têm que colocar aí número 1 para voz analítica e número 2 para voz passiva sintética. Então, vamos lá. Um policial foi chamado. 1 ou 2? Percebam que na voz passiva sintética eu vou encontrar o pronome na terceira pessoa, ali, né? O pronome ser e o verbo na terceira pessoa. E na voz passiva analítica eu vou encontrar aí a locução verbal. Como que ficaria a primeira? Um policial foi chamado. 1 ou 2? Qual que vocês colocaram? 1, muito bem. Passiva, né? Analítica. E a letra B, chamou-se um policial. 2. 2, voz passiva sintética. A letra C, os canudos de plástico foram proibidos. 1, muito bem. E a outra, a letra D, proibiram-se os canudos de plástico. 2. Muito bem, então ficou aí, ó, 1, 2, 1 e 2. Depois vocês têm a número 3. Complete a frase. A voz passiva pode ser formada somente com verbos. Aí vocês vão colocar ali, transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo. Qual deles? Olhem lá na tabelinha de vocês, lá no caderno de atividades. Transitivo o quê? Direto. Direto. Muito bem, Gustavo. E circule nas orações a seguir o agente da passiva. Vocês têm o conteúdo foi ensinado. Qual é o agente da passiva ali?
Observem aí a preposição. Quem que está recebendo aí a ação? Quem que foi ensinado aí? O conteúdo foi ensinado? Oi? O conteúdo foi ensinado. Qual é o agente da passiva aí? Qual é a preposição ali para eu identificar o sujeito? Percebam que ele é apresentado junto com a preposição. Foi? Não, foi é verbo. Qual é a parte aí que apresenta o complemento? Depois do verbo eu tenho o que ali? Depois da locução verbal, foi ensinado. Pelo professor. Então, pelo professor é o agente da passiva, vocês vão circular. Ok? Ó. Depois vocês têm a outra lá, a letra B. O carro será consertado. Qual é o agente da passiva ali? Quem que está recebendo essa ação? Pelo mecânico. Pelo mecânico, muito bem. Percebam que há preposição aqui, ó. E depois, um carro foi comprado. Por Marta. Por Marta. Então, por Marta é o agente da passiva aí. Aí, na número 5, vocês devem copiar, ó. Copie uma manchete jornalística que apresente agente da passiva e destaque esse termo. Então, essa atividade aqui, vocês podem pegar aqui de uma manchete da nossa apostila, ou vocês podem pesquisar de um jornal, tá? Então, aí, essa atividade, essa número 5, aqui vai ficar de tarefa para amanhã, ok? Então, a número 5 para amanhã, dia 21/7, certo? E também vocês irão fazer de tarefa, olha lá, a hora do estudo, certo? Então, a hora do estudo vocês vão fazer para amanhã. É a página 49, ok? Anotem aí na agenda, página 49, a número 1, 2, 3 e a página 50. Deixa só a prof colocar lá. Ó, aqui, ó. Essa atividade aqui, vocês vão ler aí o texto, certo? E vocês irão responder a número 1, a 2 e a 3. E depois, lá na página 50, vocês irão responder a número 4, 5, 6, 7, 8 e 9 para amanhã, que é a nossa próxima aula. Certo, 8º ano? Então, anotem aí na agenda para dia 21/7, atividades na apostila, página 48, a número 5, e página 49 e 50 da apostila, ok? Certo, galerinha? Prof, Pode Certo. falar, Eduarda. a gente só vai terminar a outra unidade quando passar as férias? Sim, nós temos mais uma semana. Ah, A unidade ali é poesia, né? Poesia indígena, a poética indígena. Tá bom?